Tenho certeza que Deus tem uma palavra já no seu coração para compartilhar conosco nessa manhã. De modo que nesse mês da juventude é mais uma vez um prazer ter os nossos jovens aqui usando esse espaço para compartilhar conosco, para refletir conosco a respeito da palavra de Deus. E que Deus esteja usando a vida de Angélica nesta manhã. Bom dia, irmãos. Como o pastor bem frisou, não é comum vocês me verem aqui na frente, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Mas Deus tem me colocado em situações nas quais eu tenho tido a necessidade de falar a outras pessoas. Atualmente eu sou professora, eu tenho ensinado a centenas de alunos, algo que há algum tempo atrás eu jamais imaginei. Mas eu tenho procurado, da minha forma, disseminar o amor de Deus a essas pessoas. E o Espírito Santo tem me ensinado que, quando se trata de falar do amor dele, quem coloca as palavras na nossa boca é Ele. Então, se existe alguém tímido aqui hoje, seja jovem, seja adulto ou idoso, não importa. Saiba que Deus quer usar a sua vida para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Então, não permita que a timidez o traga, mas procure atender ao chamado e à convocação que Deus lhe tem feito, tá bom? Nessa manhã a gente vai refletir um pouquinho em cima do tema ficha limpa. Muitos de nós conhecem essa lei, uma lei que ela fere diretamente ao princípio da imunidade parlamentar, uma lei que atua diretamente contra a corrupção, aquela lei que, em resumo, diz que se um político ele for condenado por algum motivo, nos próximos 8 anos, pelo menos, ele não pode ser candidato às eleições. Mas, refletindo nessa lei, como que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Então, a lei da ficha limpa, que existe no nosso país, ela nos leva a refletir sobre a nossa condição enquanto seres humanos. Então, o pecado, ele nos separou completamente do propósito inicial que Deus tinha para as nossas vidas. Então, todos nós, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, nós passamos a ter fichas sujas. E agora? E agora? O pecado não nos faz diferentes daqueles políticos, a quem muitas vezes nós criticamos, a quem muitas vezes nós realmente criticamos. O pecado nos separa de Deus. Mas e agora? Será que existe alguma forma da nossa ficha ser limpa novamente? Existe. Porque o sangue de Cristo é o que nos purifica de toda mancha, é o que nos limpa de todo pecado. Então, desde que o pecado entrou no mundo, a corrupção, infelizmente, passou a fazer parte da nossa natureza, parte das nossas entranhas. Lá em Romanos, no capítulo 3, nos versículos 10 e 23, está escrito: não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo? Todos nós pecamos, mas nem tudo está perdido. Em Colossenses 2, versículos 13 e 14, está escrito o seguinte: e a vós outros, estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, no caso Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Em Romanos também 8, verso 1, a gente encontra o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ufa, há esperança, As nossas fichas podem ser limpas pelo sangue de Cristo. Então, qual é a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês nesta manhã? Todos nós temos as nossas fichas sujas, porque desde que o pecado entrou no mundo, nossas fichas foram sujas. Mas o sangue de Cristo nos purifica de toda iniquidade. Então nós vamos refletir
o homem. Foi simplesmente o desejo incontrolável do homem de ser superior, de ter status. Se a gente for parar para refletir, por exemplo, no capítulo 3 de Gênesis, o que a gente vê? Nós vemos a serpente se dirigindo à mulher, né? E quando a serpente traz à mulher a proposta de que, comendo do fruto, ela seria igual a Deus, né? Os olhos deles se abririam, os olhos do homem e da mulher, caso eles comessem do fruto, se abririam e eles seriam iguais a Deus. Então, a proposta da serpente era essa. O que acontece? Então, mesmo a partir de um ato de desobediência a Deus, a mulher, né, cai nesse desejo, é impelida por esse desejo de, alguma forma, ter superioridade. E aí, a partir desse momento, o ser humano se distancia de Deus. Então, o que motiva o homem a pecar, o que motiva o homem a ser corrupto, né, muitas vezes é esse desejo de obter vantagens, mesmo com prejuízo de outras pessoas, independente dos meios que sejam necessários. O homem quer obter vantagem. Então, isso, infelizmente, é algo muito nocivo que motivou o pecado original, o desejo de ser superior. Certo? Então, nós vivemos numa sociedade que é extremamente competitiva e as pessoas elas querem se sobressair. A preocupação genuína com o outro, nesse caso, se torna algo secundário. As pessoas não se importam com o outro, elas pensam muito em si mesmas. A gente vive numa sociedade assim. Só que nós, né, precisamos fazer a diferença nessa sociedade. Então, estamos numa sociedade que realmente pensa mais em si, né, em vez de pensar no outro. Cargos almejados, né, cargos altos, eles são almejados o tempo todo. As pessoas estão almejando cargos altos. Com isso eu estou dizendo que nós, como cristãos, não podemos ocupar cargos altos? Eu não estou dizendo isso de jeito nenhum, pelo contrário, né? Nós precisamos disseminar o amor de Deus em todas as esferas de atuação. Então nós podemos sim ocupar cargos altos, mas a motivação, a nossa motivação para ocupar um cargo alto, por exemplo, deve ser diferente da motivação que rege a maior parte da nossa sociedade. Então, se a gente ocupar uma determinada posição, a gente deve ocupar essa posição pensando naquilo que nós podemos fazer em prol de outras pessoas e não simplesmente o status que essa posição traz. O nosso pensamento deve ser outro, certo? Então nós não devemos fazer qualquer coisa pensando em ser melhores do que ninguém. Nós não devemos, mas nós precisamos compreender para qual propósito Deus nos colocou em um determinado lugar. José, por exemplo, se eu for citar o exemplo dele, José, ele foi colocado como governador do Egito no tempo certo, porque em determinado momento ele salvaria toda a sua família da fome e da miséria. E por que isso foi tão importante? Porque a família de José foi a precursora do povo de Israel, do povo judeu, que seria um povo a partir do qual os propósitos de salvação de Deus seriam colocados em prática. Então, José foi colocado naquela posição com uma missão, com um propósito. Se nós vimos o exemplo de Esther, ela foi colocada como rainha para que no tempo certo ela pudesse salvar esse mesmo povo judeu da morte. Então, nós vemos, a partir da história de vida dessas duas personagens bíblicas, nós já podemos perceber o cuidado de Deus pelo seu povo, né? O carinho de Deus, o cuidado de Deus pela história do seu povo. E ele já pensava em nós desde o início. Eu vou citar para vocês um exemplo que aconteceu comigo nessa semana, com a permissão do meu esposo, porque quando ele prega, ele sempre me cita, porque eu não posso fazer isso também, né? Eu tenho toda a liberdade do mundo, ninguém mandou. Então, nessa semana, a gente estava saindo de casa e caminhando em direção ao nosso trabalho. A gente mora ali perto da passarela de Neópolis, a gente estava caminhando em direção ao Alberto Freire. E ali perto do Nordeste, na cidade de Jardim, tinha uma moradora de rua, tinha uma pedinte, e ela pediu dinheiro para nós. Só que a gente estava sem dinheiro sacado e a gente estava morrendo de pressa, né, para
Fernando Alberto Freire, e Nelson foi no sentido da UFRN. Só que quando a gente chegou em casa, aí ele foi me contar, Jéssica, quando aquela mulher me chamou de professor, aquilo mexeu comigo. Eu não consegui, simplesmente com o meu trabalho. Então eu fui, entrei no Nordestão, ele disse, aí comprei um bolo de milho, comprei bastante leite, um leite bem concentrado assim, e fui lá e dei para ela. E aí nesse momento que eu dei para ela, ela agradeceu muito, ela se emocionou, e ela tremia muito e dizia, finalmente, finalmente, e ela ia devorando aquele bolo, sabe, aquele leite, e a criança que estava com ela também estava com muita fome. Aí eu pensei, meu Deus, graças a Deus que Nelson não me ouviu e não ignorou, né? Graças a Deus ele, naquele momento, atendeu a necessidade daquela mulher. Então, muitas vezes, nós estamos tão preocupados conosco mesmos, né? Pensando nos nossos afazeres, nas nossas atividades cotidianas, que nós nos esquecemos daqueles que estão ao nosso redor e que precisam de ajuda, não só em termos físicos, não só em termos carnais, mas em termos espirituais também. Tem muitas vidas que estão se perdendo e a gente precisa fazer alguma coisa por elas. De alguma forma a gente precisa agir. Então, o que foi que motivou Nelson a tomar essa atitude? O fato da mulher ter dito professor. Porque naquele momento ele enxergou que ele não está nessa posição por um mero status social. Ele está nessa posição com o propósito de abençoar vidas, de ajudar outras pessoas. Então, nesse momento, ele teve seu coração tocado por isso. E nós precisamos refletir o que nós podemos fazer nas posições em que estamos inseridos para abençoar outras pessoas, né? Se você é pai, ou se você é mãe, o que você pode estar fazendo em prol do seu filho? Se você é filho, como você pode estar abençoando a vida dos seus pais? Se você está no seu trabalho, o que você pode fazer para de alguma forma ajudar alguém, para disseminar o amor de Deus para alguém? Então a gente precisa operacionalizar um pouquinho mais o amor de Deus e não simplesmente ouvir falar dele, absorver, ficar por isso mesmo. Vocês se lembram qual foi o maior professor de todos os tempos? Quem foi o maior professor de todos os tempos? Jesus. Cristo foi o maior professor de todos os tempos. O tempo todo ele estava ensinando, né? O ensino era algo que estava bem presente no ministério dele. Então ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava para multidões, mas ele ensinava também quando estava ali sozinho com seus discípulos, em casa, caminhando em algum lugar. Ele estava o tempo todo ensinando. Só que Cristo, ele não ensinava apenas com palavras. Cada atitude de Cristo tinha algo a ensinar para mim. Ele ensinava a partir das suas ações. Então ele seguia de forma plena a recomendação que a gente vê, por exemplo, no texto de 1 João 3,18. O que está escrito em 1 João 3,18? Está escrito assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Então Cristo, né, mesmo antes desse texto ser escrito, mas Cristo já seguia isso, né? Cristo já era um exemplo para todos nós, de que nós não podemos amar só de língua, mas nós precisamos fazer algo pelas pessoas. Então, no texto de Filipenses, se os irmãos quiserem abrir agora, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3, nós vemos de uma forma bem interessante o exemplo que Cristo nos deixou. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3. Nós temos o seguinte escrito aí, na carta de Paulo aos Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o
ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a partir desse texto, nós somos instruídos a não atentar para o que é propriamente nosso, a não olhar apenas para nós mesmos, mas nós somos instruídos a olhar também para o que é dos outros. Nós devemos abandonar o nosso egoísmo, né? O egoísmo, que é um sentimento tão predominante na nossa sociedade. Cristo nos ensinou que é fundamental nós nos colocarmos no lugar do outro. Ele renunciou ao seu lugar de Deus para colocar-se no lugar de míseros pecadores como nós. Então, aquela mão, né, que um dia acalmou o mar, acalmou uma tempestade, aquela mão que curava tantas pessoas, ela se deixou prender numa cruz. Ele poderia, em qualquer momento, desistir de tudo isso, mas ele não desistiu, porque ele não pensou apenas em si, mas ele pensou naquele momento em cada um de nós que está aqui, em cada um de nós. Então, em vez de se deixar dominar pelo desejo de poder, por exemplo, que originou o pecado, o primeiro pecado, né, Cristo, ele preferiu humilhar-se por uma causa, por um propósito, né? Ele pensou em cada um de nós. Então, qual foi a primeira reflexão que a gente teve nessa manhã? Foi que, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, todos nós passamos a ter fichas sujas, né? Só que o sangue de Cristo é o único meio capaz realmente de nos purificar de toda a mancha. Então, essa foi a nossa primeira reflexão. Qual é a nossa segunda reflexão? Em vez de nos deixarmos motivar pela sede de poder, que levou o homem a ser egoísta e a cometer o primeiro pecado, nós devemos pensar naquilo que nós podemos fazer em benefício de outras pessoas, seguindo o exemplo de Cristo. Então, essa é a nossa segunda reflexão nessa manhã. Nós precisamos andar na contramão em relação àquilo que o mundo valoriza, né? E seguir o exemplo do nosso Senhor. Vamos ler agora o texto que está em Mateus, capítulo 20, dos versos 17 ao 28. Como Aquila está sendo pego para Cristo, né? Porque ele voltou agora de viagem, a gente está com saudade de ouvir a voz dele. Eu quero que Aquila leia esse texto. Se você quiser ler do seu lugar mesmo, tudo bem, senão você pega o microfone, você faz o que achar melhor. Mateus 20, do versículo 17 até o versículo 28. Vamos ver o que esse texto tem para ensinar a cada um de nós. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Até o versículo 28. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse texto começa falando que Jesus seria entregue à morte. Ele está dizendo aos discípulos que ele
seria entregue à morte. E a gente pensa, que contradição, um rei, criador de todo o universo, um filho de Deus ali sendo entregue à morte. Mas parece que os ouvintes não entenderam, não captaram direito a mensagem naquele momento. Porque a maior preocupação que movia o coração deles, pelo menos desses dois, que o texto se refere, a maior preocupação era com o status, com o poder. Eles não estavam captando a essência da mensagem que Cristo estava querendo passar para eles naquele momento. E aí lá vem de novo aquela sede de poder que motivou o primeiro pecado. A mesma sede de poder que a gente vê em muitos políticos hoje, infelizmente, que os leva a serem corruptos. Não é isso? E o que nós, como cristãos, devemos fazer diante de tudo isso? O que nós devemos fazer? Nós precisamos, e eu reforço isso, nós precisamos servir as pessoas. Assim como Cristo fez, assim como Cristo nos deixou exemplo. Nós precisamos deixar de pensar em nós mesmos, precisamos tomar atitudes que façam diferença na vida de quem nos segue. Então, isso verdadeiramente agradará a Deus. Mais do que qualquer tipo de ritual religioso, por exemplo, que a gente possa fazer. Lá em Oséias 6,6 está escrito assim: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E Jesus retoma essas mesmas palavras que foram ditas em Oséias, ele retoma lá em Mateus 9, quando ele se sentou à mesa em sua casa com publicanos e pecadores. É claro que os fariseus não poderiam perder a oportunidade de falar mal dele, de criticá-lo, porque era a diversão da vida deles, era fazer isso. Então, naquele momento, os fariseus começaram a falar mal de Jesus pelas costas, porque ele estava comendo com publicanos e pecadores. Só que o mestre sempre percebia tudo, ele conhece todas as coisas. E aí, o que ele diz? Ele dá uma resposta muito sábia, e muito firme naquele momento, aquelas pessoas que o estavam criticando. Então, nos versículos 12 e 13, do capítulo 9 de Mateus, está escrito assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que resposta! Não sei o que eu faria diante de uma resposta dessa se eu estivesse no lugar daquelas pessoas que estavam criticando a Cristo. A misericórdia era uma característica que movia o coração de Cristo. A forma como ele olhava para as pessoas, independente daquilo que elas pareciam ser, era algo assim muito forte, muito intenso no ministério de Jesus. Uma mulher, por exemplo, ela foi pega em adultério, os homens queriam apedrejá-la. Mas o que foi que Cristo fez com aquela mulher? Cristo teve compaixão dela. Cristo, ele pôde olhar além do que os outros conseguiam enxergar. Quando Cristo olhou para aquela mulher, ele conseguiu visualizar a serva de Deus que ela seria, a serva restaurada que ela seria, como ela serviria de forma intensa a ele. Nós podemos pensar em outro exemplo, que é o exemplo de Saulo. Saulo, grande perseguidor de cristãos, que carregava muito sangue de inocentes em suas mãos. Ele consentiu com a morte de Estevão, que era um grande homem de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu li o capítulo de Atos que descreve a morte de Estevão, eu chorei, porque como eu achei forte, como aquele homem era um homem realmente guiado pelo Espírito Santo. E Saulo consentiu na morte dele. Então Saulo realmente era alguém que as pessoas olhavam, não dava nada por ele. Mas Cristo olhou para ele de uma forma diferente do que as pessoas naquele momento olharam. Cristo, quando olhou para Saulo, ele viu, ele enxergou tudo aquilo que o futuro Paulo sofreria por amor ao nome de Jesus, por amor ao Evangelho. Então, mesmo Cristo, depois de morto e ressurreto, ele continuou agindo do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele agiu, por exemplo, na vida daquela mulher adulta, do mesmo jeito que ele agiu na vida de Pedro, que Pedro cometeu tantas falhas, mas Cristo viu o potencial que ele tinha dentro dele. Com Saulo
volta do mesmo jeito. Então, se existe alguém aqui que ouviu alguma vez na vida esse tipo de palavra, você não tem futuro, você não presta para nada, você não vai dar em nada, se existe alguém nessa situação, saiba que quem sabe do seu futuro é Deus, não é ninguém. Só Deus, porque Ele tem planos lindos, Ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. Né? E Jó disse o seguinte, né? Lá no capítulo 42 do livro de Jó, está escrito, se não me engano, verso 5, né? 4, 5. Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o plano de Deus para a vida do homem não pode ser frustrado. Quando a gente se entrega ao Senhor de Cristo, Ele nos torna bênçãos. Então, nós não podemos olhar para qualquer pessoa e duvidar que ela pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus, porque Deus pode transformar a vida de qualquer ser humano. E nós precisamos deixar de ser incrédulos nesse sentido. Nós precisamos orar mais pelas pessoas que estão à nossa volta, mesmo por aquelas pessoas que parecem não merecer. Aquelas pessoas que a gente olha, porque isso aí não tem jeito para ele, acabou. Só Deus é quem determina quem tem jeito. É Deus, não nós. Então, quando Deus olha para o homem pecador, Deus o ama profundamente. Deus consegue chegar muito além daquilo que nós enxergamos. Ele faz isso conosco. Ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. E nós devemos, seguindo ao exemplo de Deus, ao exemplo de Cristo, a gente precisa tomar a iniciativa de amar as pessoas, independente da capa que elas transpareçam. Porque foi isso que Deus fez conosco. Lá em Romanos 5, nos versículos 6 a 8, está escrito o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, com isso eu chego à nossa terceira reflexão dessa manhã. Então, qual foi a minha primeira reflexão com vocês? Que desde que o pecado entrou no mundo, nossas fichas infelizmente foram sujas, mas o sangue de Cristo é a única ferramenta capaz de nos purificar. Qual é a minha segunda reflexão? Tudo bem, o pecado entrou no mundo, né? Mas nós precisamos fazer a diferença. Em vez de nos deixar levar pela motivação que levou o homem a pecar, né? Pela sede de poder que levou o homem a pecar, nós devemos deixar de ser egoístas, deixar de pensar em nós mesmos, pensar no outro, naquilo que nós podemos fazer em benefício do outro. E qual é a nossa terceira reflexão dessa manhã? Precisamos, assim como Cristo fez em relação a nós, tomar a iniciativa de amar as pessoas, mesmo que elas pareçam não merecer, porque Deus pode transformar a vida delas. Deus nos convoca a nos importarmos com o outro. Então, alguém pode ler para mim, por favor, o texto de Isaías, capítulo 58, dos versos 1 a 11. Isaías 58, versos 1 a 11. Quem sentiu o desejo é nesse momento que faz essa leitura para mim. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas a isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto.
Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Então, o que a gente vê nesse texto? No momento que a gente se preocupa com o outro, é que Deus realmente nos abençoa, né? O nosso interesse não deve ser simplesmente nós mesmos. Então, se você fizer isso, o que Deus diz? Então a tua luz romperá na alma, a tua cura apressadamente brotará. Certo? Então, Deus só ouvirá de fato o nosso clamor e alegrará plenamente as nossas vidas quando nós decidimos deixar de pensar apenas em nós mesmos. O que cada um de nós pode fazer? O que cada um de nós pode fazer em nosso dia a dia para levar a mensagem de salvação para quem está perdido, para as almas que estão perdidas? O que nós podemos fazer para disseminar o amor que nos alcançou? Então, esse deve ser um grande objetivo da nossa vida. Esse deve ser o nosso grande objetivo. Certo? E, tudo bem, eu estou aqui o tempo todo falando, né, sobre fazer bem ao outro, que isso deve reger a nossa vida. E aí, às vezes, você, como servo de Deus, está triste. Por algum motivo na sua vida você está muito triste, né? Seja por um desemprego, ou então pela possibilidade de um desemprego, seja por dívidas que você tem e você não consegue pagar, seja por um filho que você tem problemas sérios que preocupam demais seu coração. Por algum motivo você está triste demais, seja por uma enfermidade que te causa dor, que te causa sofrimento. Aí você pode pensar, né? Como é que eu vou fazer algo em prol dos outros se eu estou desse jeito? Se eu estou moído por dentro, se a minha vontade era me isolar de tudo e de todos, né? Mesmo sendo servo de Deus, você passa por tristezas. E aí, o que fazer diante disso? Se eu estou triste, se eu estou machucado, por que eu devo agir em benefício dos outros? Mas aí, mais uma vez, irmãos, a gente tem que se mirar no exemplo de Cristo. Porque Cristo passou por uma dor terrível. Porque Ele levou todos os nossos pecados sobre Ele. Todos. Então, Ele suou sangue. Ele sentiu tanta dor e tanta tristeza que Ele pediu a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Como Jesus queria sair daquele sofrimento, como Jesus queria ser liberto daquela dor. Mas o que foi que motivou Jesus nesse momento da sua vida? O outro. Jesus colocou-se em nosso lugar naquele momento. Ele foi pendurado numa cruz em nosso lugar. Ele poderia ter desistido de tudo isso e Deus não ficaria chateado com ele, com certeza, mas ele não desistiu porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão a cumprir, ele cumpriu. Agora, não se atemorize, não se desesperem também achando que quando a gente tem uma dor, essa dor dura eternamente. Não. Porque Cristo, no tempo certo, foi glorificado, foi exaltado. Então ele passou por todo esse sofrimento, por toda essa
sua vida, na sua alma, mas ele foi exaltado. Deus o alegrou sobremaneira. E em cada um de nós também, ele vê o fruto do penoso trabalho da sua alma e fica satisfeito. Como Deus alegrou a Cristo. E nós precisamos continuar trabalhando também no sentido de alegrar o coração de Cristo e de mostrar para Ele que o sacrifício dele em nós não foi vão, porque nenhum trabalho é vão do Senhor, nenhum. E o trabalho de Cristo com certeza não foi. E aí, quando nós voltamos o nosso olhar para a nossa nação, nós infelizmente temos muita tristeza, muita miséria, muito sofrimento. Pessoas com falta do pão terreno e também com falta do pão da vida, o pão espiritual, que é Cristo. Nós também vemos várias pessoas que são movidas pela corrupção, infelizmente, pelo desejo de tirar vantagem sobre as outras. Nós vemos pessoas que têm nas suas mãos o poder de abençoar vidas, de ajudar outros, mas elas não fazem. Elas usam esse poder em benefício próprio. Infelizmente, nós vemos isso. E isso, mais uma vez, remete ao que motivou o pecado original, né? O desejo do homem se sobressair, de ter poder, de ter status. Só que, irmãos, nós não podemos perder a esperança, porque isso é bíblico. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 7, está escrito o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então nós precisamos clamar a Deus pelo nosso país, nós não podemos perder a esperança. Em Isaías 59:1 está escrito o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Só que a gente vê um grande problema 3 versículos depois, lá em Isaías 59. Olha só o que está escrito. Deus está falando: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então Deus está constatando a triste realidade de que não há quem clame por justiça. E com isso Ele nos convoca a fazermos diferente. Nós precisamos clamar por justiça, nós precisamos clamar pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo nosso país. Nós precisamos fazer isso para ajudar a mudar toda a realidade triste que nos serve. Nós precisamos abandonar todo o conformismo que nós temos e precisamos clamar a Deus por justiça. Precisamos interceder pelas nossas autoridades. Precisamos, na hora de ir às urnas, votar de forma consciente. Nós precisamos. Eu sei que tem muita gente que não acredita mais em político algum. Tem muita gente que não acredita mesmo, que vota nulo, ou então que vota porque tem que votar, mas não acredita. E realmente tem fundamento esse pensamento, porque realmente é muito complicada a situação que a gente vê, de desonestidade, de corrupção. Mas aí, mais uma vez, gente, eu deixo palavras de Cristo para que vocês percebam que há esperança, mesmo quando parece não haver. Olha só, gente, o que Cristo nos diz em Mateus 19, dos versículos 23 até o 26. Então, para você que acha que não há solução, que não há chance, a corrupção está instalada mesmo, não adianta ter esperança não. Então, veja essa passagem de Mateus 19, 23 a 26. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, Jesus está reconhecendo que a situação é complicada mesmo. Ele está constatando aqui, é difícil. Mas aí, olha a continuação dessa passagem. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Que é o político, né? Pode ser salvo na situação que a gente tem inserido hoje. Aí o que Jesus fala? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, irmãos, para concluir nossa reflexão dessa manhã, nós
Nós precisamos pedir perdão a Deus pela nossa incredulidade. Infelizmente, nós somos incrédulos demais. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos clamar a Ele por justiça e salvação. Nós precisamos também agir para que, a partir de todas as oportunidades que nos forem dadas, nossa nação possa ser verdadeiramente iluminada pelo sol da justiça, que é Cristo. Não nos prendamos em circunstâncias contrárias, não nos prendamos. Nossos olhos realmente veem, de fato, muitas coisas tristes. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus é muito maior do que tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Vocês lembram da vida de Saulo e se transformou em Paulo? Deus é maior. Deus vê muito além, porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Então Deus vê aquilo que nós não vemos. Então, Ele não desiste dos pecadores. Cristo não desiste dos pecadores, mas os convoca ao arrependimento. Não, Ele também não está alheio à realidade de sofrimento pela qual as pessoas passam. Não está, não. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E com isso nós chegamos na nossa última reflexão nesta manhã, para fechar esse momento. Nós precisamos clamar pela nossa nação e não perder a esperança, porque para Deus nada é impossível. Amém? Quero chamar agora o nosso pastor para orar nesse momento, para pedir a Deus pela vida de cada um de nós, para que Deus nos ensine como nós podemos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá para falar do amor dele, para que Deus nos ensine a clamar a Ele por nossa nação e para que a gente realmente possa ver os frutos da nossa fé e da nossa esperança depositada em Deus, porque bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.